bem-vindo de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos mergulhar fundo no mundo da cardiologia, ao revelarmos os sinais característicos de um IAM com supra de ST em eletro. Também conhecido como infarto do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. Vamos explorar a ciência por trás dos eletros e guiá-lo através dos padrões de ECG que indicam um IAM com supra. Ao iniciarmos nossa jornada para entender o IAM com supra nos eletros, vamos primeiro falar sobre o que é, de fato, um infarto transmural. Imagine isso: seu coração trabalha incansavelmente dia e noite, bombeando sangue rico em oxigênio para o seu corpo. Para acompanhar essa carga de trabalho pesada, o coração precisa de um suprimento constante de oxigênio e nutrientes, que ele recebe através das artérias coronárias. O infarto transmural ocorre quando há um bloqueio completo em uma dessas artérias, levando à morte da espessura total da parede do músculo cardíaco na área afetada. Isso pode causar sérios danos ao coração e até resultar em complicações potencialmente fatais se não for tratado imediatamente. É aí que entram os eletros. Eletrocardiogramas são uma ferramenta essencial de diagnóstico para detectar o IAM com supra. Eles fornecem uma representação visual em tempo real da atividade elétrica dentro do coração, tornando possível identificar os padrões característicos associados a um infarto transmural. Para melhorar nossa compreensão da isquemia e infarto do miocárdio, precisamos dar uma olhada mais de perto no suprimento sanguíneo do miocárdio. O coração recebe sangue oxigenado das artérias coronárias e seus ramos. Existem 3 artérias coronárias principais: a artéria coronária direita, a artéria descendente anterior esquerda e a artéria circunflexa esquerda. A artéria coronária direita é responsável por fornecer sangue para a porção inferior ou diafragmática do coração, bem como para o ventrículo direito. A artéria coronária esquerda principal se divide em artéria descendente anterior esquerda, que normalmente supre o septo ventricular e uma parte significativa da parede livre do ventrículo esquerdo, e a artéria circunflexa esquerda, que supre a parede lateral do ventrículo esquerdo. É importante observar que esse padrão de circulação pode ser variável. Por exemplo, às vezes a artéria circunflexa também supre a porção inferoposterior do ventrículo esquerdo. Os infartos do miocárdio tendem a ser localizados na região do ventrículo esquerdo que é suprida por uma dessas artérias ou seus ramos. Na próxima cena, discutiremos como esses infartos afetam o eletro e suas diferentes fases. O infarto transmural do miocárdio é caracterizado pela isquemia e eventualmente necrose de uma porção de toda a espessura, ou quase toda, da parede ventricular esquerda. Pacientes que apresentam infarto agudo do miocárdio geralmente possuem doença arterial coronariana aterosclerótica subjacente. A fisiopatologia do infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST, ou IAM com supra, e subsequente evolução do infarto do miocárdio com onda que, na maioria das vezes, está relacionada à oclusão de uma das artérias coronárias devido a uma placa aterosclerótica rompida, seguida pela formação de um coágulo nesse local. O coágulo na chamada artéria culpada é composto de plaquetas e fibrina, bloqueando o fluxo sanguíneo. Outros fatores, como o uso de cocaína, dissecções da artéria coronária ou êmbolos coronarianos também podem causar ou contribuir para o IAM com supraagudo. Infartos transmurais grandes geralmente produzem mudanças tanto na despolarização miocárdica, vistas no complexo QRS, quanto na repolarização miocárdica, vistas no complexo STT. As primeiras mudanças do eletro observadas com isquemia ou infarto transmural agudo geralmente ocorrem no complexo STT em fases sequenciais. Na próxima cena, vamos aprofundar nessas fases sequenciais e suas manifestações no eletro. Agora que entendemos os conceitos básicos da elevação do segmento ST, isquemia transmural e infarto agudo do miocárdio, vamos explorar as fases sequenciais de mudanças no ECG que ocorrem no IAM com supra. Existem 2 fases principais. A fase aguda é caracterizada pelo aparecimento de elevações do segmento ST e, às vezes, ondas T positivas altas ou hiperagudas em múltiplas derivações, geralmente 2 ou mais. Essa fase é chamada de IAM com supra. A fase evolutiva ocorre horas ou dias depois e é marcada por inversões profundas das ondas T nas derivações que anteriormente apresentavam elevações do segmento ST.
Infartos transmurais do miocárdio também podem ser descritos em termos de localização do infarto. Anterior se refere ao envolvimento da parede anterior ou lateral do ventrículo esquerdo, enquanto inferior indica o envolvimento da parede inferior ou diafragmática do ventrículo esquerdo. A localização anatômica do infarto determina as derivações em que padrões típicos do ECG aparecem. Por exemplo, com o infarto agudo da parede anterior do miocárdio, as elevações do segmento ST e ondas T hiperagudas aparecem em uma ou mais das derivações anteriores, que são as derivações torácicas V1 a V6 e as derivações de extremidade D1 e AVL. Por outro lado, com o infarto agudo da parede inferior, as elevações do segmento ST e ondas T hiperagudas são vistas nas derivações inferiores D2, D3 e AVF. À medida que continuamos a analisar as mudanças do eletro no IAM com supra, é crucial entender o conceito de mudanças recíprocas. Essas mudanças podem fornecer informações valiosas para o diagnóstico de infartos do miocárdio. As mudanças recíprocas referem-se ao fato de que as derivações anteriores e inferiores muitas vezes exibem padrões inversos. No caso de um infarto anterior com elevações do segmento ST em duas ou mais das derivações V1 a V6, D1 e AVL, frequentemente é observada depressão do segmento ST nas derivações D2, D3 e AVF. Por outro lado, como exemplificado neste eletro, em um infarto agudo da parede inferior, as derivações D2, D3 e AVF apresentam elevação do segmento ST, enquanto depressões recíprocas do segmento ST são frequentemente vistas em uma ou mais das derivações V1 a V3, D1 e AVL. A elevação do segmento ST associada ao infarto agudo do miocárdio é conhecida como corrente de lesão, o que indica que ocorreu danos à camada epicárdica ou externa do coração devido à isquemia grave. As razões exatas pelas quais o infarto agudo do miocárdio produz elevação do segmento ST são complexas e não completamente compreendidas. Normalmente o segmento ST é isoelétrico, o que significa que não há fluxo de corrente líquida ocorrendo neste momento. O infarto do miocárdio altera a carga elétrica nas membranas celulares miocárdicas de várias maneiras, resultando em fluxo de corrente anormal ou corrente de lesão, que então produz desvios do segmento ST. Agora, vamos discutir as diversas formas e aparências de elevação do segmento ST observadas no infarto agudo do miocárdio. O segmento ST pode ser em forma de planalto, em forma de domo ou obliquamente elevado. Essas diferentes formas de elevação do segmento ST são importantes de reconhecer para diagnosticar com precisão o infarto agudo do miocárdio. As elevações do segmento ST e as depressões recíprocas do segmento ST são os primeiros sinais do eletro de infarto e geralmente são observados dentro de minutos, de oclusão do fluxo sanguíneo. Ondas T altas, positivas ou hiperagudas também podem estar presentes neste momento. Em alguns casos, as ondas T hiperagudas podem preceder as elevações do segmento ST. Critérios estritos para determinar se as elevações do segmento ST e do ponto J são devido à isquemia aguda são limitados devido a falsos positivos e falsos negativos. No entanto, é crucial que os médicos estejam cientes de que as alterações do segmento ST na isquemia aguda podem evoluir com o paciente sob observação. Se o ECG inicial não for diagnóstico de IAM com supra, mas o paciente continuar apresentando sintomas consistentes com isquemia miocárdica, devem ser realizados eletros seriados em intervalos de 5 a 10 minutos ou monitoramento contínuo do segmento ST em 12 derivações. Como discutimos anteriormente, a fase evolutiva do infarto é caracterizada por inversões profundas das ondas T nas derivações que anteriormente exibiam elevações do segmento ST. Essa fase geralmente ocorre algumas horas ou até alguns dias após a fase aguda. Durante a fase evolutiva, os segmentos ST elevados começam a retornar à linha de base e, simultaneamente, as ondas T se tornam invertidas nas derivações que mostraram elevações do segmento ST antes. Com o infarto de parede anterior, as ondas T se tornam invertidas em uma ou mais das derivações anteriores, como V1 a V6, D1 e AVL. No caso de um infarto de parede inferior, as ondas T se tornam invertidas em uma ou mais das derivações inferiores, como D2, D3 e AVF.
Reconhecer essas inversões evolutivas das ondas T é essencial para entender a progressão do infarto do miocárdio e fazer diagnósticos precisos. Essas mudanças fornecem informações cruciais sobre o estágio do infarto e podem orientar a tomada de decisões clínicas e o gerenciamento do paciente. O infarto do miocárdio, especialmente quando transmural e grande, frequentemente produz mudanças distintas no complexo QRS. A mais característica dessas mudanças é a aparência de novas ondas Q. Caso você esteja se perguntando por que certos infartos do miocárdio levam a ondas Q, vamos lembrar o que é uma onda Q. É simplesmente uma deflexão negativa inicial do complexo QRS. Se todo o complexo QRS for negativo, é referido como um complexo QS. Agora, o que acontece durante um infarto transmural? A necrose do músculo cardíaco ocorre em uma área localizada do ventrículo. Como resultado, as voltagens elétricas produzidas por essa porção do miocárdio desaparecem. Em vez de ondas R positivas sobre a área infartada, muitas vezes são registradas ondas Q como um complexo QR ou QS. No entanto, é importante entender que nem todos os infartos transmurais levam a ondas Q e nem todos os infartos com ondas Q correlacionam-se com a necrose transmural. Assim, as ondas Q anormais servem como marcadores característicos de infarto, significando a perda de voltagens elétricas positivas causada pela morte do músculo cardíaco. As novas ondas Q de um infarto do miocárdio geralmente aparecem dentro das primeiras horas e dias do infarto. Sua aparência em diferentes derivações pode ajudar a determinar a localização do infarto. Temos infartos com onda Q de parede anterior, infartos com onda Q de parede inferior, infartos posteriores e infartos do ventrículo direito. Reconhecer esses padrões pode nos ajudar a entender a gravidade e a extensão do infarto e nos orientar no tratamento. É crucial diferenciar entre ondas Q normais e anormais, pois nem todas as ondas Q são indicadores de infarto. As ondas Q normais septais são caracteristicamente estreitas e de baixa amplitude, enquanto as ondas Q anormais podem ocorrer em derivações como AVL, D3 e AVF. Em conclusão, as ondas Q de infarto podem nos ajudar a entender melhor a extensão e a natureza dos infartos do miocárdio. Sua importância na prática clínica não pode ser exagerada. Estudando essas ondas e suas características, podemos desenvolver estratégias eficazes para diagnosticar e gerenciar nossos pacientes com infarto do miocárdio. Obrigado por dedicar seu tempo para aprender conosco hoje. Compartilhe este vídeo com seus colegas, inscreva-se em nosso canal e faça uma avaliação positiva. Esperamos vê-lo em breve em nosso próximo vídeo.